Fala torcedor, tudo bem? Eu me chamo Thiago Fernandes. Seja bem-vindo ao Manual Tricolor. Hoje estamos aqui para falar sobre a nova contratação do Sport Clube Bahia, o atacante de 23 anos, Kiki Oliveira. Ele que chegou da equipe do Grêmio, como vocês podem ver aqui, e fazer uma análise, sobre ele, saber como é que ele joga, o estilo de jogo dele, quais são as principais características dele, qual o maior ponto de crítica e poder analisar um pouco dos dados da carreira dele. Bem, como podemos ver aqui, durante a carreira dele ele conquistou 3 títulos, sendo a US Open Cup Winner, ele foi campeão uruguaio e também conquistou a Supercopa do Uruguai. Ele que atualmente possui um valor de 5 milhões de euros, é um atleta bastante jovem, apesar de não ter vivido uma boa temporada na equipe do Grêmio, ele ainda é um atleta jovem, é um atleta que já conquistou números expressivos durante sua carreira, então vale a pena sim o investimento do Bahia. Eu acho que é uma contratação que tem a cara do grupo que o Bahia pertence hoje, que é o Grupo City, né? E podemos aqui analisar alguns dados para poder ver um pouco mais sobre o jogador em si. Podemos perceber aqui que ele pode atuar além da ponta direita, que é a sua principal função dentro do campo. Ele também consegue atuar na meia direita, na ponta esquerda, de centroavante e de segundo atacante. Um dado interessante aqui são os números de participações de gols dele em cada posição que ele já atuou. Podemos perceber que é muito destoante a participação dele jogando na sua posição de origem, que é a ponta direita, onde em 95 partidas ele conseguiu 18 gols e 3 assistências. Já na ponta esquerda, ele em 42 jogos conseguiu 7 gols e 3 assistências. De meia direita, 5 jogos, ele conseguiu 2 gols, não contribuiu com assistências. De centroavante, 4 jogos, 2 gols sem assistências. E de segundo atacante, 3 jogos, 1 gol e 1 assistência. Podemos perceber que ele é um jogador de 1,70 m, não tem uma estatura para jogar de centroavante. Porém, dependendo do contexto de um jogo que possa ocorrer, quem sabe ele possa ser utilizado aí pelo técnico Rogério Ceni. Como as principais características dele, se destacar a velocidade, e o ataque ao espaço. A principal jogada dele, diríamos que é o facão, onde ele fica aberto na direita e corta para o meio em diagonal. Tanto possa ser que ele corte para receber o passe ou então para buscar a finalização. Outro ponto a se destacar é a recomposição dele. Ele é um atleta que consegue entregar uma intensidade, consegue voltar para marcar, é algo que o futebol de hoje pede. Então é outro ponto que faz muito sentido dentro do estilo de jogo do Bahia, do Rogério Ceni, onde os pontas ali, todo o time ajuda em todo momento, tanto a defesa ajuda no ataque, o ataque também ajuda na defesa. É um jogador que tem a característica moderna que o futebol hoje pede, Mas em contrapartida, ele tem um ponto de crítica, que durante toda a sua carreira chamou a atenção que ele precisa evoluir nesse ponto, e a torcida do Grêmio pegou bastante no pé dele durante essa passagem dele no ano de 2025, que foi sobre a tomada de decisão. Ele é aquele jogador que consegue driblar, consegue impor a velocidade dele sobre os defensores, porém, quando chega na hora de tomar a decisão da finalização do passe, ele costuma ter essa deficiência. Mas é algo que ele ainda tem a idade, possa conseguir sim treinar e evoluir durante sua passagem aqui pelo Bahia. Agora vamos analisar um pouco dos números dele durante a carreira pelos clubes que ele passou. Ele iniciou sua carreira aqui no Rentistas do Uruguai, na temporada de 2019, na segunda divisão, onde ele conseguiu marcar 3 gols em 25 partidas. O Rentistas que conseguiu o acesso à primeira divisão uruguaia, e em 11 jogos ele conseguiu 3 gols e 2 assistências. Campanha essa que conseguiu fazer com que ele chegasse à Europa, onde ele foi para o Almeria da Espanha disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, onde ele fez 4 partidas e conseguiu contribuir com assistência. Com essa passagem um pouco apagada pelo futebol europeu, ele chamou a atenção de um gigante sul-americano e uruguaio, o Peñarol. Lá ele ficou por mais de uma temporada, onde ele conseguiu em 20 jogos não ter nenhuma participação em gol. Esse feito fez com que ele parasse no Boston River, adversário do Bahia na última Libertadores, onde em 38 partidas ele conseguiu 10 gols e 8 assistências. Aqui já é um número um pouco mais expressivo de participações e gols. E essa campanha dele conseguiu despertar o interesse do LAFC da MLS, um dos grandes clubes aí dos Estados Unidos. E lá ele teve sua melhor temporada da carreira,
onde em 51 partidas ele marcou 16 gols e deu 6 assistências, né, onde ele chegou inclusive a conquistar a US Open. E essa campanha dele na MLS despertou o interesse do Grêmio, onde em 37 partidas ele fez 5 gols e 2 assistências no ano de 2025. Uma campanha que não foi tão boa, ele ali fez um gol no Gauchão, um gol na Copa do Brasil, um na Sul-Americana, 2 na Série A, e a assistência ali só conseguiu 2 também na Sul-Americana mesmo. Né, a gente pode perceber que é um atleta que, querendo ou não, ele consegue ter a contribuição em gols, né, ele consegue ajudar ofensivamente a equipe, e esperamos que ele consiga recuperar esse bom futebol apresentado lá na MLS, aqui no Bahia. Acho que ele tem tudo, é um time do Bahia bem ajeitado, né, onde os pontas são bem acionados. Eu acho que é necessário o Ademir, quando a gente não tem o Ademir, o Kaique não conseguiu substituir a altura do Ademir nessa temporada. Eu acho que tem um jogador ali de velocidade que se aproxima um pouco mais da característica do Ademir. É interessante para o ano, que vai ser um calendário bastante apertado. A Série A começando bem no início do ano. Vamos ter Libertadores, vamos ter Copa do Brasil, Campeonato Baiano. Né? Eu acho que é uma contratação válida sim para o Bahia. E agora a gente torcer, né? A gente não pode criticar o jogador antes dele estrear, porque são casos e casos. Ele não se adaptou muito bem no clube, mas ele chega aqui no Bahia e consegue se adaptar, consegue mostrar seu bom futebol, né? E quem sabe até aí ele conseguir fazer história aqui no esquadrão, por que não? Mas agora é isso, nós torcemos aí para ele conseguir ter uma boa campanha, ele conseguir desempenhar um bom futebol. E é isso. Se você gostou, deixe seu comentário, deixa o like aqui, compartilha para ajudar o nosso canal a crescer. E é isso, muito obrigado.